Vamos só dar uma lembrada. Quem era o profeta? O profeta era um homem diferente. Nós, pastores, não somos da linhagem sacerdotal. Cristo não nos deixou aqui na terra para sermos sacerdotes. O termo sacerdócio tomou uma configuração completamente diferente daquela do sacerdote que a gente conhece, da arca, do templo, daquela época. Desde o sistema mosaico, o sistema de Abraão, mosaico, sacerdotal, etc. Isso tudo teve um fim. Você se lembra? Não, você não estava lá. Você se lembra de ter lido que quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu do templo? Alguém se lembra? Se rasgou. Alguém falou aqui de cima a baixo. Interessante, né? Não foi obra humana. Se fosse obra humana, seria de não é? Mas foi de cima para baixo. Deus está no controle da situação. Nunca se desanima. Deus está no controle da situação. Às vezes parece que a situação está descontrolada, não parece? Você está no controle. Porque o mal é tão terrível, mas a gente só consegue enxergar nem o nariz. A gente não sabe um segundo na frente, não tem ideia, mas Deus sabe. Amém. Deus está no controle, de cima a baixo. Ele disse assim: agora acabou. Não entre mais no templo para buscar a intercessão. A intercessão agora é de joelhos diretamente a Cristo. Joelhos, pode ser sentado também, pode ser em pé, não importa. Mas agora você mudou. O local do templo agora é dentro do seu coração. E foi exatamente nesse momento que o apóstolo, ou que João Batista, ao ver Jesus, disse uma frase impressionante: o reino de Deus está entre nós. Então, o templo foi substituído pela ação de Jesus. Na realidade, ele era uma sombra daquilo que Jesus faria na cruz. E quando ele fez o que tinha que fazer na cruz, tudo mais deixou de ser importante. Então, essa é uma visão muito importante para a gente. Nós não somos sacerdotes, mas nós temos um sacerdócio de todos os crentes. Então quer dizer que todo mundo ajuda todo mundo. Não tem um intercessor para ir em nome de alguém diante do trono de Deus para pedir perdão para aquela pessoa. É você. Você é o sacerdote da sua vida. Você vai e intercede por você. Nós também podemos interceder pelos outros, mas mudou. A visão sacerdotal mudou. Agora, o que Cristo deixou foi o ofício que Ele praticou. Qual foi o ofício que Jesus praticou enquanto esteve na terra? Não foi de marcenaria, né? O ofício missional de Jesus. Jesus era um profeta. Ele era tido como profeta. Quando ele perguntou para os discípulos: o que os outros estão falando de mim? Estão dizendo que você é Elias, profeta. Só falaram profeta, porque ele era um profeta. Os muçulmanos olham Jesus como um profeta, e olham também, e os judeus também olham Jesus como um profeta. A função do profeta está bem clara na vida de Jesus. Ele era um profeta. O que faz o profeta? O profeta, ele fala em nome de Deus, não em nome dele. Não, em nome de Deus. E quando ele fala, eu ontem vi uma foto que me mandaram muito interessante. Nós, servindo aos jovens, estamos na contramão do mundo. E aí com uma placa de contramão. E a placa era para baixo, né? Proibido descer. Vamos subir. Muita gente vive na contramão do mundo. Por quê? O que é viver na contramão do mundo? É namorar sem ter relação sexual antes de casar. Isso é viver na contramão do mundo. É fazer um negócio
negócio comercial, sem mentira. Isso é contramão do mundo. Meu filho mexe um pouco com exportação e importação, me conta aquela coisa. Que tremendo, que país é esse? Exporta os mais caros do mundo. Coisa impressionante. Mas não é sobre isso que ele me conta, é outra coisa. Mentira para conseguir uma remuneração maior do que a. Quando alguns vendem o carro um valor bem maior do que ele valia, a gente fica feliz que achamos um trouxa para comprar o carro. Um camarada uma vez falou assim: pastor, o senhor não sabe vender carro, eu tenho que me ensinar. O senhor já perdeu muito dinheiro com essas trocas que o senhor viu fazer de carro. Quando o senhor vai vender um carro, o senhor não fala nada. Deixa a pessoa perguntar, e quando ela pergunta, o senhor diz assim: eu não sei, eu não sou mecânico, o carro está aí, dá uma olhada, quer trazer alguém, traz alguém. Pode ser uma coisa até razoável, né? Mas por que eu vou vender um carro assim, se eu sei de alguma coisa? Quando o senhor estiver comprando um carro, põe defeito em tudo. Fala que o motor está rajando, esse carro foi batido. Qual carro não é batido aqui? Coisinha sem tempo. Desvaloriza o carro. Quando o senhor estiver vendendo, valoriza. Isso é um negócio, né? O mundo comercial é assim, não para o cristão. O cristão ele tem que se orgulhar em ser o roubado e não o ladrão. Estamos na contramão do mundo. Quem é o profeta? O profeta é o que se levanta contra a maré. Ele se levanta contra as coisas que viraram comuns. Esse é o profeta de Deus. E ali estava Acabe, que se casou com quem? Jezabel, que era filha de um sacerdote de Baal, que era rei dos Sidônios e sacerdote de Baal. Então ela era filha de pastor, né? Ela devia frequentar os acampamentos de Baal, o coral de Baal. Ela devia ter o seu círculo de amizades e pessoas que adoravam Baal. Como é que era a adoração de Baal? Tinha de várias maneiras, mas Baal era o deus da fertilidade e da fertilização. Era o deus da vida. Em a natureza, era o deus que fazia chover, o deus que fazia as estações, a época certa, a sementeira. Esse era o deus Baal. Na época das pessoas, no âmbito das pessoas, ele é quem patrocinava a fertilidade das pessoas, a fertilização, o nascimento das crianças. Então o sexo estava relacionado com esse Deus. E em muitos lugares eles armavam altares, especialmente nas montanhas. O Monte Tabor era um desses montes, onde Jesus apareceu lá, se transfigurou com os discípulos. E nesses lugares eles tinham sacerdotes e sacerdotisas que mantinham relações sexuais com os adoradores. Por isso que o salmista olha para cima e diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Por quê? Porque as pessoas, os filhos de Deus, os judeus, os hebreus, que tinham uma história ligada a Deus, estavam subindo nos montes. Aí você pode imaginar uma porção de coisas. Filhos e filhas de Deus hoje, buscando prazeres, buscando satisfação, buscando uma religião mais confortável, buscando uma religião mais conveniente, mais prazerosa. Estão subindo a montanha. E nós somos profetas. E todo filho de Deus hoje também é um profeta. Olha para os montes e tem que ficar inconformado. De onde me virá o socorro? E Elias era um inconformado. E Deus lhe dera várias revelações. E essa do capítulo 18 era assim: vai lá diante do rei e diz que porque ele fez tantos pecados, não vai chover. Bom, ele estava falando para alguém casado que já tinha feito até um templo para Baal. A Bíblia diz que Acabe fez um templo para Baal e se ajoelhou diante da estátua de Baal. Ora, o rei fazendo isso, qual é a mensagem que ele dá para o povo? Vamos fazer, gente. Vamos subir os morros. Vamos lá. Vamos subir as montanhas. Por isso que o Monte Tabor era considerado um monte maldito. E
Foi lá que Jesus fez uma das maiores, lindas coisas, trazendo Moisés, trazendo Elias, coisa linda. A Bíblia é toda tramada, viu? Toda ligada. Aí está Elias. Quando ele disse isso para o rei, teve que fugir, porque a mulher do rei queria matar. Imagina, quem manda a chuva é Baal, que ele é o Deus da vida. Que besteira esse profeta, ele está insultando Baal, prendam-no. E Deus disse assim: Elias, cai fora. E ninguém achava Elias. Aparece Elias lá no ribeiro do Querite. Tinha um corvo das 3, um corvo das 9 e outro corvo das 3. Traziam comida para ele. E ele bebia água do ribeiro. E não choveu. Não choveu, não choveu, não choveu, não choveu. E essa mulher ficou desesperada. Quem encontrar Elias tem um prêmio. Todo mundo procurando Elias e ninguém achando ele. Por quê? Deus está no controle das coisas, de cima para baixo. Nunca esqueça disso. Deus está no controle. Mas a água do ribeiro acabou. Por quê? Porque Deus disse assim, queria dizer assim: aqui não é o céu, então aqui tem problema, a água vai acabar. Mas eu estou no controle. Sai daí, vai lá para cima, anda um bocado. A região de Sarepta, ou Serepta, lá em cima você vai encontrar uma mulher viúva. Vai lá, diz para ela que ela deve servir você comida, bebida, até eu mandar. E ele viu a mulher catando lenha, ia fazer um foguinho, ia pegar a sua panela de farinha, misturar um pouquinho de azeite ali, ia fazer um bolinho, ela ia comer, o seu filho, e iam esperar a morte, que era o último tanto de azeite, o último tanto de farinha. Quando ele chegou, ele disse: mulher, o que a senhora vai fazer? Eu vou fazer isso aqui para a gente comer. Então faz, me dá primeiro e depois a senhora come com o seu filho. Mas o senhor não está entendendo, amiga, é a última coisa. Mas faça isso que Deus vai manter você. E ela fez. Morrer 5 minutos a mais ou menos, para ela talvez não fizesse muita diferença. À tarde, Elias disse assim: senhora, o jantar? Ela disse: não tem mais nada, as panelas estão vazias, pode ir lá, alguma coisa vai acontecer. Deus disse que ia faltar. E ela disse: amigo, já falei para você, agora vou mostrar, a panela está cheia. Então faça, a senhora, seu filho, para mim. E ele dormia no quartinho do fundo, não faltava, de jejum. Senhora, esse homem só pensa em se alimentar. Tinha lá almoço. Ela foi 5 minutos antes, dar uma olhadinha, não tinha nada. Quando o profeta disse, ela abriu e estava lá. À tarde, de manhã, meio-dia, à noite. Não faltou. Aí Deus disse assim: Elias, agora sai daí, vai para lá, agora vai falar com o rei. Ele foi. Encontrou Obadias, o profeta, que guardou 50 profetas, né? 50, ele guardava numa caverna, escondia, porque Deus está no controle. Amém. Aí o profeta foi buscar Acabe apareceu e disse assim: você é o perturbador de Israel. O profeta é um perturbador, porque ele fala no sentido do contrário. Ele é contra a maré. Sim, perturbador é você, Acabe. Vai lá, junta os seus profetas lá no Monte Carmelo. Monte Carmelo. Sobe lá, me espera, leva água, leva uns cordeiros, você vai ver. Quem é que manda a chuva? Subiram o Monte Carmelo. Estavam lá 450 profetas de Baal. E Astarote também. É um monte de Deus. A mulher não foi, mas ela deu o recado: acabem com esse homem. O que ele falou lá no Monte Carmelo? Façam um altar, coloquem um cordeiro, orem e peçam para Baal mandar o fogo para consumir. Era o Deus da chuva, era o Deus do calor. Não choveu, agora manda fogo. E eles ficaram até meio-dia fazendo isso. Rasgavam o corpo, cortavam
E Elias, o profeta também tem um senso de humor, né? Grita mais alto, quem sabe o Baal está ocupado, né? Está no banheiro, alguma coisa, grita mais alto. Aí lá pela 1 da tarde, agora chega, agora é a vez de Jeová. Colocou as pedras, colocou o animal, fez uma vala, ninguém entendia porque ele estava na vala, e disse: cadê a água que eu pedi? Olha, foi muito rara, ela está barrenta, pode trazer, joga em cima, joga mais, aquele escorreu na vala. Aí Elias se ajoelhou e disse assim: Senhor, agora é todas. Como Deus estava no controle, desceu o fogo do céu. O fogo do céu desceu de cima para baixo. Deus estava no controle. Beleza. O povo se ajoelhou diante de Deus. O que nós vamos fazer agora? Olha onde nós estamos. Olha a nossa desconfiança do Deus de Jeová. Nós acreditamos em Baal. O que vão fazer com esses profetas? Pode matá-los. Eles mataram todos. Agora ele disse para Acabe: vai para casa que vai chover. Não tinha uma nuvem. Acabe foi embora. Ele foi no cantinho, orou 7 vezes. É interessante. Deus está no controle, não podia ser da primeira vez? 7 vezes. Muitas vezes nós temos que dizer para Deus que nós confiamos nele. Se ele tivesse desistido na 5ª vez, não haveria chuva. Qual é a vez que a gente costuma desistir? Ele foi até a 7ª vez e oraria mais. Ele confiava no Deus que dava o corpo das 9, o corpo das 3, que não faltava azeite, não faltava farinha. 7ª vez começou a chover. Na realidade ele alcançou Acabe, foram juntos. E ele deixou Acabe entrar no palácio. Acabe parecia uma criança, deve ter chegado perto da sua esposa. Querida, está chovendo. Ela disse: graças a Baal. Está chovendo? Não, graças a Deus. Elias orou e fez cair fogo do céu. E depois foi orar e choveu. Você está brincando? Cadê meus profetas? Estão mortos. Vamos matar Elias. Você está ficando tonto, homem. Ele está zombando do nosso Deus. E ela botou todos os guardas correndo atrás dele. Elias soube disso e saiu correndo. Ai, Deus está no controle. Mas muitas vezes a gente sai correndo. E ele foi para onde? Para o deserto. É para lá que a gente vai quando acha que Deus não está no controle. Para o deserto. O deserto não tem nada. Só tem a nossa mágoa. O deserto não tem solução para a nossa mágoa. Não tem alimento para a nossa vida, não tem água para nos refrigerar, nos refrescar. Deserto. Mas o anjo do Senhor foi atrás do deserto. Por quê? Porque Deus está. Tem sempre um anjo que vai atrás da gente. Quando ele chegou ali, disse assim: Elias, come essa comida aqui, que você vai precisar dela. E Elias comeu. E acordou de novo Elias. Elias, acorda, come mais um pouco, você vai precisar dessa comida. Mas que coisa, comeu, dormiu, come mais, ainda come mais que coisa. Você vai precisar dessa comida porque você vai andar 40 dias ainda. Você vai ficar no deserto um bom tempo. Esse é o sinal que tem que parar? Mas eu estou na metade do sermão ainda. Estou brincando, mas é verdade. Elias correu 40 dias sem comer. É um desespero. Aqui é um estado de depressão profunda. Quando você começa a estudar essa história de Elias, você percebe que ele estava em depressão. Quando a gente tem depressão, tem fome? Não. Dorme? Não. Elias passou por tudo isso. Não tinha fome. E estava correndo. Estava correndo e chegou num monte. Eu falei do Monte Tabor, Monte Carmelo. Chegou num outro monte, Monte Horebe. Subiu o Monte Horebe, cheio de cavernas lá em cima, se enfiou dentro de uma caverna. Quando a gente está em depressão, a gente faz isso, não faz? Não quer ver ninguém, não quer ver a luz, não quer ouvir nada, não tem fome, fica no deserto. Mas me impressiona, Deus sabe disso e ainda deu comida para ele. Come, porque você vai fugir de mim ainda 40 dias, você precisa de comida para fugir de mim. Deus está no controle. Nada escapa aos olhos de Deus, nada. E não é Deus está vendo tudo, não é isso.
não escapa o suspiro silencioso. A lágrima que não caiu, nada escapa de Deus. Ali está o profeta que tinha orado e tinha feito o fogo descer do céu com a sua oração, o poder de Deus. E tinha orado e tinha feito a chuva cair do céu, caiu de cima para baixo. Elias estava tendo várias experiências de coisas que funcionavam de cima para baixo. O corvo vinha trazendo a comida, funcionava de cima para baixo. Ele estava tendo várias experiências, mas ele foi se esconder. Uma mulher disse que ia matá-lo. Ele entrou em depressão. Entrou em crise. Vamos falar de crise. O que é uma crise? É quando você faz o que você acha que funcionaria para resolver e não resolve. Você sempre fez. Aí você tenta fazer outras coisas que disseram, faz isso também, e não funciona. Não é tão simples assim, mas aí você entra em crise, quando você não sabe mais o que fazer. Crise. Na crise tem gente que desmanchou o casamento, estava 15 dias. Casa alugada, comprada, móveis, viagem, boleto da viagem, tudo certinho. Acabou, não tem mais casamento. Uma das partes pode entrar em crise, a parte que não provocou a separação. De repente vai lá e vende tudo por, me dá 5 mil reais e leva tudo que tem em casa. Se é crise, a gente faz bobagem na crise. O apartamento vale 200 mil, dá por 120 aí para vender logo. Crise. A crise faz a gente fazer coisas erradas. Quem está em crise começa a discutir os grandes temas da vida. Os grandes princípios, dogmas, ficam na balança da discussão, da interrogação. Os discípulos estavam com medo, entraram em crise, barquinho para lá, para cá, Jesus vem andando em cima da água, eles olham e dizem, é um fantasma. Eles não acreditavam no fantasma. Mas na crise a gente acaba acreditando em algumas coisas que a gente não acreditava. Então o conselho, se alguém está em crise, não tome nenhuma decisão. Espere. Oriente-se. E só depois navegue. Calma. Elias estava lá. Eu devia ter morrido. Quem está em crise fala isso? Eu não deveria ter nascido. Senhor, tira a minha vida. Era melhor se eu morresse agora, para não ver o que vai acontecer. Crise. Se você está numa crise profunda, procura um médico, um psiquiatra ou um psicólogo. Não tenha medo. Isso não é antibíblico. Não, Deus vai curar. Deus pode curar, mas o reino ainda não chegou. Então vai ter gente doente ainda. Às vezes é problema de química na cabeça, enzima, sei lá. Vou tomar remédio. O remédio cura. Um bom psicólogo, um bom psiquiatra são ferramentas espetaculares que Deus tem na terra. E ele ficou ali, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E a Bíblia é forrada. Primeiro vem o quê? Um vento. É isso que a Bíblia diz? Vento, eu sempre faço uma confusão dos três. Vento, terremoto e fogo. O vento é por último? O vento é a brisa, exatamente. Obrigado. Eu só queria ver se o senhor estava realmente. Não é isso não. Mas vem o terremoto primeiro, depois vem o fogo, depois vem o vento. Terremoto, Senhor, obrigado. Você vai acabar com a minha vida, acaba logo, abre um buraco e eu caio lá dentro. Não é isso que a gente quer na crise, que abre um buraco, Senhor, abre um buraco agora. Eu quero enfiar minha cabeça lá embaixo. Quem que põe a cabeça é a avestruz? Não estou com medo, pô. Só fica com o corpão todo fora. Tem loja, é isso? A cabeça dele tem. Mas a gente faz isso na crise. Já viu criança que vamos brincar de esconder? Vamos, ela fecha os olhos. E se ela não se vê, ela acha que os outros também não estão vendo. E nós somos esse tipo de criança quando estamos diante dos problemas. Fecha os olhos. Ainda bem que passou. Vem o fogo. Senhor, vou morrer queimado, tá tudo certo. Fogo lá no Carmelo, fogo aqui, tá uma beleza. Queima assim. Não aconteceu nada. Aí vem um vento, uma brisa. Suave, Deus falou na brisa. Elias, o que você está fazendo aí? Elias, Monte Carmelo. Elias, vasilha de farinha. Elias,
Sabe que nada dessas coisas mantém a fé da gente? Sabe que os milagres não mantêm a fé da gente? Muita gente quer ver um milagre para manter a fé, não vai manter. O povo de Israel, o mar se abriu. Gabrielzinho já estava dizendo assim: ah, que porcaria, só comer maná, está ficando enjoativo. Não tinha comida, começou a cair maná, abriu o mar vermelho. Aí vem aquelas águas, isso mesmo, irmão. Isso, estou precisando de um fonoaudiólogo. Mas Senhor, tem água, está amarga. Senhor, sol, põe a nuvem. Escuridão, põe a coluna de fogo. O povo não fica feliz. Milagres nunca vão ser usados por Deus para manter a fé de ninguém. Ele teve o corvo, teve a vasilha, ele teve um monte. Não mantém a fé de ninguém. O que mantém a fé de alguém é a proximidade com o Senhor Jesus. E o que disse Deus para Elias? Sai para fora, vem aqui. Sai, Elias. Aí não é o seu lugar. Vem para fora. Confia em mim, que ainda vai acontecer uma coisa boa na sua vida. Eu tenho ainda uma coisa para você. Ó, saiu dali, a mulher morreu lá, etc. Tal. Elias, chegou a hora dele ir embora e Deus disse assim: Elias, prepara um substituto. Ele preparou quem? Eliseu. Aí um dia eles estavam falando com Eliseu, falando: Eliseu, eu vou embora, Deus está preparando alguma coisa para mim. E aí vem uma carruagem de fogo, diz a Bíblia. E Elias desaparece com aquilo. Olha o que Deus estava preparando para Elias. E Ele está preparando uma carruagem para cada um de nós. Amém. Não agora, o reino ainda não veio, mas já está aqui. Nós podemos ter respingos do reino. Elias e fogo no Monte Carmelo. Elias, terremoto, fogo, que foi a única coisa física, né? E vento no Monte Horebe. O que mudou? O Elias do Monte Carmelo: não, joga mais, ora mais, joga mais água, joga, Senhor, agora, Senhor. Que Elias é esse? O Elias do Monte Horebe: Senhor, tira minha vida, eu não presto mesmo, maldita a hora que eu nasci. Era o mesmo homem? Não era o mesmo homem. Era o mesmo fogo, né? Porque o fogo vinha do mesmo lugar. Era o mesmo Deus, mas não era o mesmo homem. Nós podemos mudar de atitude. E quando a gente come um negócio na Bíblia para dizer: não, eu vou pregar o Evangelho, animado, sai da porta ali, acabou. Eu fui numa igreja nos Estados Unidos para fazer um curso, igreja evangélica. E a coisa mais impressionante que eu aprendi ali não foram as palestras, foram ótimas, mas não foram as palestras. Foi um cartaz que tinha na saída da igreja. Aquelas igrejas não tem muro, né? Bonito, assim. Lá na estradinha que levava para a pista, para a estrada mesmo, estava lá um cartaz grande. Sabe o que está escrito nesse cartaz? Aqui começa o seu campo missionário. Toda vez que alguém saísse, tinha que ler o cartaz: aqui começa o seu campo missionário. O campo missionário é aqui dentro. O campo missionário é quando a gente sai daqui. O que muda na vida das pessoas? A gente muda. Não adianta colar nada, não adianta levantar para pelo. É a gente que decide depois. Por isso que não dá para eles ficar usando argumentação emocional. Porque dá para enrolar uma pessoa, não dá? Os pregadores têm muita força quando falam aqui na frente. Eles podem levar as pessoas a um clima emocional. Elas dizem: eu quero. Até casamentos são tomados assim, são decididos assim. Clima emocional não serve. Casamento, que é uma das coisas mais importantes do mundo, tem que ser tomada com razão, um coração racional. Isso sim. E o Evangelho é racional. Ele é emoção racional. Agora, por último, eu quero levar você para um outro monte. O Monte do Calvário. Lá aconteceu uma coisa impressionante. Lá nós vimos pessoas que estavam decepcionadas. Lá nós vimos pessoas que estavam depressivas, aqueles ladrões que estavam depressivos. Um tentou convencer Jesus que se ele tinha poder mesmo, que fizesse alguma mágica para ele sair dali. Quando a gente entra em crise, a gente quer uma mágica.
Mas não existe mágica, existe a vida, e a vida é injusta. Deus não é injusto. Se você se aliar a Ele, você vai entender melhor as injustiças que vão estar no dia a dia. Mas ali na cruz, um homem inocente conseguiu na dor perdoar os seus algozes, os seus inimigos. Ele não estava em crise. Jesus não morreu em crise. Ele sabia exatamente quem ele era. Lá quando ele foi batizado, o que o seu pai disse? Tu és meu filho amado. Qual foi a última tentação do diabo? Se tu és, desça. Ele não tinha dúvida de quem era. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele estava ali no monte para cumprir o caminho do amor, para cumprir a salvação plena naquilo que estava acontecendo, para cumprir tudo aquilo que foi historiado, toda a sombra da cruz. Ele estava ali para cumprir, e não titubeou, não fugiu, não tentou se defender do guarda que queria que ele carregasse a cruz. Não, ele não estava em crise. Elias foi um homem que estava em crise, que Deus o tirou. Ele teve uma coisa muito boa, mas isso não alimenta a fé da gente. É a relação da gente com Deus, diária. E isso Jesus tinha. Ele não estava em crise, e subiu no monte consciente, e carregou a cruz consciente, até que alguém carregou a cruz para ele. Mas ele estava consciente, ele morreu consciente. Ele não quis tomar daquele entorpecente, aquele líquido entorpecente que fazia com que os que iriam morrer na cruz viajassem um pouco. Ele não quis, ele quis morrer consciente, e morreu consciente. Não precisaram as suas pernas serem quebradas para que ele não pudesse mais respirar e morresse asfixiado. Ele morreu com coração, ele morreu de amor, ele morreu de paixão, ele morreu consciente, sem crise. Nós temos um Deus que nos ama, veio à terra, sujou seus pés de pó, carregou uma cruz e morreu sem crise. Ele não morreu pensando assim: droga, agora eu tenho que morrer por esse povo mal criado. Ele morreu sabendo, e ali na cruz, esse Deus maravilhoso, lá de cima olhando para as pessoas, disse assim: perdoa-os, Pai. Esse que me cuspiu agora, perdoa-o. Aquele que me jogou a lança, perdoa-o. Aquele que enterrou a coroa na minha cabeça de espinhos, perdoa-o. Perdoa aquela mulher adúltera, Senhor. Perdoa aquele homem mentiroso, aquele que está traindo a sua esposa. Perdoa aquele que sonega impostos. Perdoa, Pai, e muda essas vidas. Amém. Ninguém consegue viver só com esse perdão de Deus se não tiver uma relação com Ele, para Ele ter efeito na vida. Eu te perdoo judicialmente, eu posso perdoar alguém, mas eu não mudo a vida da pessoa. Quando Cristo perdoa com a sua graça, Ele é capaz, se essa pessoa tiver vontade, de mudar, de transformar a vida do maior pecador. Você crê nisso? Então suba comigo no Calvário. Hoje eu estou convidando você para subir no Calvário. Não importa, você já subiu na sua vida várias vezes no Horebe. Talvez você tenha subido na sua vida algumas vezes no Monte Tabor, onde o pecado está claro, onde a sua decisão foi firme para pecar. Você não foi enganado, você quis aquilo, e é assim que ele pega. Ou você desceu do Tabor, você subiu no Monte Carmelo, você viu as maravilhas de Deus, mas também subiu no Monte Horebe. Você ficou com dúvida, você ficou com medo, você ficou em crise. Mas definitivamente eu convido você para sair de onde você estiver, para subir no Monte do Calvário, no Gólgota, e ficar ao lado da cruz. A cruz é o lugar onde o fogo já passou. Nós estávamos na África, sequestrados com os guerrilheiros, muita seca, o fogo pegava assim de repente na mata, 6 meses não chove, e estávamos diante de um fato desses. O fogo estava vindo na nossa direção, o vento era forte, e um soldado, um guerrilheiro, tirou do bolso um isqueiro que eles fazem com carvão e chifre de boi, e fecham ali com um pouco de raspa de árvore. Ele tirou aquilo, girou, jogou no chão, e eu fiquei pensando assim: é louco, agora nós vamos morrer mais depressa. Ele disse: se afaste daqui. Nos afastamos, e o vento levou aquele fogo. E ele disse: agora vamos para cá.
e fomos para o lugar onde estava queimado. O fogo da frente veio e passou bem largo. E ele disse, olhando para mim, ele me disse, olhando, sorrindo: o fogo não passa duas vezes no mesmo lugar. A cruz é o lugar onde o fogo já passou. Então, meu convite para você: vamos subir. Vou convidar as meninas para que elas subam também, para que elas se preparem, porque esse é um dia muito especial na vida delas, e é um dia na nossa vida também. Há pessoas aqui que precisam tomar essa decisão de subir. Hoje podemos dizer que subir através do batismo, só que elas não vão ser batizadas hoje, vão tomar a maior decisão da vida. Eu quero me batizar, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser um profeta, uma profetisa, para remar contra a maré, para não ter aquilo que as pessoas têm e chamam de felicidade, e que não passa de uma noite, de novo, que não passa de uma noite. Não é isso que eu quero felicidade com F maiúsculo, não a relativa, mas a absoluta, e essa eu consigo no Monte Calvário. Amém. Pastor Dario vai batizá-las agora. Que momento especial. Se as famílias quiserem vir aqui à frente, podem vir, ficando num cantinho aqui para verem de perto. Vamos primeiro a Natália, depois a Letícia. Esse é um momento especial. Eu imagino, as coisas do céu acontecem de cima para baixo, né? E Deus operou no coração dessas pessoas. Não importa o que elas fizeram no passado, está arriscado, está anulado. Agora é uma nova vida. Não no momento do batismo isso acontece na decisão delas. E eu quero convidar você para tomar a maior decisão da sua vida. Quero que você vá pensando no final do batismo. Eu vou convidar você para vir aqui à frente. Você que está se preparando para o batismo, está estudando a Bíblia, ou você que quer subir um monte, independente do batismo, você estava afastado de Cristo, não importa, agora é hora de voltar, é hora de subir. Não importa que monte você esteja, Tabor, Carmelo, Horebe, é importante agora subir no Calvário. Pastor, nós temos a alegria de... Sim, apenas temos a alegria de ter o Guilherme. Vem aqui, Guilherme. O Guilherme casou com uma adventista, ele está se preparando para o batismo. Amém. Não tem jeito. Vem aqui, Guilherme, fica aqui em cima perto das flores. Um filho bonito no colo. Como é que chama o bebê? Miguel. Uau, Miguel. Os irmãos em Copoluva que acompanharam a Natália, por favor, já fica, aproveita, já fica para a Letícia também. Só deixa um vão aqui para a igreja poder assistir. Mas aos lados aqui os irmãos podem vir. Podem ficar aqui perto, por favor. Vem aqui perto da arca. Pode ficar aqui do lado do Miguel. Muito bem. Prezada Natália, estamos muito felizes com a sua decisão. Você está retornando. Aliás, você nunca deixou Jesus. Você agora está mostrando para todos de que lado você está. Que lado você quer estar até o final. Você está subindo no Calvário. Segundo esse seu desejo, o pastor Dario tem uma alegria no coração de poder batizá-la para perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Não é pequeno o que está acontecendo aqui, irmãos. Nós não podemos ver o invisível, mas não é pequeno o que está acontecendo aqui. Que beleza, que Deus abençoe. Isso, abraça bem molhado, molha esse povo. Agora nós vamos, com o coração muito feliz, muito alegre, preparar a Letícia. A Letícia é uma desbravadora. Queria saber se o clube Parabéns, Chequinado, pode chegar junto aí para dar um apoio. Pode entrar por aqui, ó, ficar aqui na plataforma, bem pertinho para vê-la. Esse é um momento especial também
para o clube, para a família, para a igreja. Vou pedir que os outros fiquem aqui no cantinho para ver. Tá? Pode ficar aqui? Isso, aqui é bem. Muito bem, prezada Letícia. Segundo o seu desejo de ter a Jesus como seu comandante, seu líder, entregar sua vida a Ele, viver com Ele, subir no Calvário, pastor Dario tem a alegria de poder batizá-la para perdão dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Enquanto ela é cumprimentada, nesse momento eu disse que enquanto elas são cumprimentadas ali, eu iria convidar as pessoas que querem subir para o Calvário. São pessoas que estão se preparando, pessoas que estão estudando a Bíblia, ou pessoas que desejam subir porque não sabiam disso, ou pessoas que estavam afastadas e querem voltar. Então o Roberto vai cantar uma música agora que fala sobre a possibilidade de ver o que não podemos ver. Deus tem uma vida linda para você, mas ela começa no Calvário. Vou pedir que todos fiquem em unção, tá bem? Nós vamos ouvir essa música. Vamos ouvir essa música e vamos convidar as pessoas para virem aqui à frente. Nós queremos orar para então encerrar o programa. Querido.